Boa tarde, pessoal. Vamos seguir aqui na leitura da nossa Bíblia Sagrada. Lembrando que a gente está em Novo Testamento, Ato dos Apóstolos, e hoje vamos ler Ato dos Apóstolos 15. Então, já se inscreve aí no canal e vem com a gente para conhecer mais da Bíblia. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidares, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém aos apóstolos anciãos sobre aquela questão, e eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e anciãos para considerar esse assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como ele também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentro dos gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria, e Sicília, e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias:
que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem, e vos guardardes. Bem, vos vá. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia, e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Gente, o que tem de importante de falar isso para vocês é o seguinte: antes de Cristo, todos os homens deviam ser circuncidados. O que quer dizer circuncidados? Pegavam aquela pelezinha que sobra do pênis e cortavam, né? Faziam a chamada operação de fimose, né? E evitava também, claro, naquela época, diversas doenças, até era uma questão de higiene, né? Então tudo isso era facilitado numa época que nem sabonete a gente não tinha, né? A lavagem das partes íntimas era infinitamente mais complicado do que hoje. Não tinha sabonete, não tinha papel higiênico, não tinha lencinho umedecido, não tinha essa série de coisas e de medicamentos que hoje se tem, que hoje existe até aí, né, gente, para adolescentes, vacinas de HPV, né? HPV, não confundir com HIV, né? Então é uma série de coisas e de proteções que a gente hoje tem, preservativo e coisa e tal, né, que naquela época não existia. Tá? Então, por isso, não só a questão da circuncisão, para se dizer, então, filhos de Deus, aqueles homens que não eram circuncidados, eles não eram aceitos como filhos de Deus, né, como tendo aceitado a Deus na sua vida. E, inclusive, naquela época também não se podia, quem não era de Deus, quem não era, né, aliás, quem era filho de Deus era proibido até de comer certas coisas como animais rastejantes, como camarão, como lagartos, cobras, como porcos. Porcos eram outros que não podiam ser comidos, e nada do que não tivesse casco dividido, né? Não podia comer nada com casco dividido e nem com dedos, né? Dedos em que sentido? Cavalo, né? Não tem o casco dividido, então não poderia. Boi ele já tem o casco dividido, então aí pode. Não podia comer o que tem dedos, macaco, rastejantes, no caso, a gente tem aí cobras, né, lagartos, tatu, a gente pode dizer que tem dedos, tem garras e coisa e tal, animais selvagens, tudo isso não poderia ser comido, tá? Javali, um monte de espécie de caças aí, nada disso, senão você não era filho de Deus. Mas isso mudou após Jesus Cristo, aí você
Você, quando eu digo você, todo mundo está liberado, de acordo com o seu gosto. Ah, não, mas eu sou vegano. Tá, vegano não tem nada a ver, tá, gente, com ser filho de Deus ou não ser filho de Deus, assim como as suas escolhas de alimentação. O que se diz aqui é o que não é mais proibido. Você não pode dizer assim, ó, eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo, então por isso que eu não como carne de porco. Não, não. Aí você é judeu, é outra coisa, tá? Você não acredita em Cristo. Você não come por questões de religião. Atenção, por questão de religião. Você não come porco, presunto, seja lá o que for. Então, não é porque você acredita em Jesus. É muito pelo contrário. É porque você não acredita. Você pode acreditar em Deus e não acreditar em Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é que nos diz. Jesus Cristo é a salvação. A salvação só através de Jesus Cristo. Você não crê em Jesus Cristo, você não crê na vinda de Jesus, só lamento. Né? Só lamento, aí você vê lá se você vai ser salvo ou não. Eu acredito que aquele que é salvo é o que acredita na Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Se você só acredita no Antigo Testamento, não acredita no Novo, então tem alguma coisa errada aí, né, gente? E aí, você, em qual é o seu caso? Né? Você acredita só no Antigo Testamento? Tudo que eu estou lendo aqui do Novo para você é bobagem? Me diz aqui embaixo nos comentários. Não vou te julgar, tá? Até porque quem julga não sou eu, quem julga é Deus, né, gente? Aqui a gente não fala de religião, muito importante, a gente não fala de religião nesse canal, a gente fala de Jesus Cristo e de Deus. E por isso eu deixo a bênção de Jesus Cristo a todos vocês. Fiquem em paz nesse final de semana, que seja um fim de semana de descanso, aproveite para descansar e para honrar o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe para todos vocês, Deus abençoe todos vocês. Se inscreve no canal aí, nos vemos ainda hoje, sábado, às 7 da noite, isso mesmo, 7 da noite, porque a gente está aqui com vocês sempre 7 da manhã e 7 da noite, todos os dias, invariavelmente, 2 vezes por dia. Segue aqui com a gente. Amém.